Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunidos como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Essa graça maravilhosa que é o ministério do Espírito, do qual nós devemos viver somente pela fé, a fé na obra de Deus, do qual ele consumou na cruz. Então, é prazeroso mais uma vez reunido aqui como igreja, e eu pediria aos amados aí que te inscreve aí no canal, dá o like, compartilha, vai lá no sininho, para que você receba sempre as notificações dos vídeos posteriores. E como eu disse, é um prazer em me reunir com vocês aqui através desse canal do YouTube, Haroldo Lira, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, através desse culto racional. Olha, mais uma vez aqui reunidos para crescermos na graça e esclarecendo a Escritura com a mente de Cristo através da fé. Então, eu tenho uma mensagem maravilhosa aqui para os irmãos em graça e principalmente para os evangélicos, abrindo a Bíblia, abrindo a Bíblia, indo no capítulo e lendo o versículo e te esclarecendo com a mente de Cristo, a mente liberta da religião evangélica, do qual não te dá entendimento de nada e que você vive com a mente cauterizada, ouvindo somente a homens e não tendo o entendimento do evangelho e vivendo aquilo que eles, o teu famoso pastor, o teu cão guloso, te manda tu fazer. Então, meu amado, a graça de Deus em Cristo, que é o ministério do Espírito, que é a segunda aliança, é uma coisa muito maravilhosa. A graça de Deus em Cristo, ela veio para libertar, para salvar os filhos de Deus da sua mente cauterizada, né? Do qual, infelizmente, nós levamos a vida inteira se achando que está servindo a Deus, e que na verdade nós não servimos a Deus e servimos somente esse sistema chamado de sistema evangélico e os outros sistemas também, que é o sistema católico, e que todos são doutrina de homem e que não tem nada de Deus. Olha, mais uma vez estamos aqui para abrir a Bíblia e ler e te esclarecer a palavra de Deus com a mente de Cristo, com a mente descauterizada, ou seja, com a mente de Cristo. Eu vou abrir aqui e vou te explicar, tá? Aqui, esse tema aqui é o mediador entre Deus e os homens, né? Que eu vou abrir aqui e vou te esclarecer, mostrando que ele, Jesus de Nazaré, ele foi o único mediador entre Deus e o homem. Mediador de que, Lira? Mediador da primeira aliança. Mediador da lei de Moisés. Então, olha, Hebreus 9:15. Sempre lembrando a vocês, mais uma vez, né, que nós somos gentil. A Bíblia fala de dois povos e nós somos gentil. Nós somos gentil e toda a primeira aliança
nós não fomos incluídos, nós estamos fora. Então, quando eu leio aqui aquilo que se refere à primeira aliança, aquilo é que se refere aos hebreus, aos judeus, não está falando contigo e não está falando comigo. Está falando com quem, Lira? Com os judeus, com os hebreus. Então, como nós somos gentil, quem são gentil? Todas as nações do mundo, menos Israel, menos os hebreus, os judeus. Então, nós brasileiros, nós somos gentil. Então, olha, eu vou ler aqui Hebreus 9:15. Eu vou ler e vou te explicar, tá? Com a mente de Cristo, com a mente descauterizada, com a mente liberta dessa maldição que é esse sistema evangélico, que só escraviza as pessoas fazendo promessa naquilo que Deus já fez e que eles botam tudo para o futuro, quando tudo já aconteceu, e é para você viver pela fé nesses acontecimentos, ou seja, pelo feito da cruz. Então, olha, Hebreus 9:15. Por isso mesmo, aqui é Paulo, tá? Aqui é Paulo, nós acreditamos com a nossa mente de Cristo e com a sabedoria que tem aqui nesse livro aos Hebreus, nós entendemos com a nossa mente de Cristo que o autor é Paulo, muito embora ele não tenha assinado, tá? Então, olha, Paulo falando aqui aos Hebreus, que nós cremos que é Paulo, você crê no que você quiser, tá? Sem querer discutir, que é só o que vocês fazem. E eu estou aqui para dar entendimento, meu amado, dar entendimento da palavra com a mente de Cristo, para te tirar desse engano do teu cão guloso. Então, olha, Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele aqui é Cristo, tá? Ele aqui é Cristo. Ele aqui está se referindo a Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Então, olha, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, e ter vindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, Paulo está explicando aqui, né, que ele, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele foi o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ele foi mediador da primeira aliança. Ele foi mediador da primeira aliança, né, do qual ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, para que, através do cumprimento da lei e dos profetas, e consecutivamente a conclusão, né, o cumprimento da primeira aliança, do qual foi somente para os judeus, se estabelecesse uma segunda aliança. Então ele foi mediador. Então, aqui em 1 de Timóteo 2:5, né? E lembrando a vocês, né? Porque eu já falei, Paulo aqui, ele está falando com judeus, ele está falando com os irmãos dele lá, né? Que aqui Paulo recebeu essa revelação, e que aqui em Hebreus, muito embora já estava tudo concluído com relação à segunda aliança,
e que já estava estabelecida a segunda aliança, é somente espiritual. Porém, o templo lá em Jerusalém, ele continuava de pé. E Paulo está se dirigindo aqui aos hebreus, aos judeus, aos seus irmãos, né? Aos seus irmãos em carne, porque Paulo era judeu. Então, ele está falando aqui com as pessoas da geração de Paulo que estavam passando pelaquela transição. Lira, o que é transição? Já falei, vou falar de novo. Transição é a passagem da primeira aliança para a segunda. Então, aqui os pactos, ele estava se cruzando. Lira, o que é o cruzamento dos pactos? É a conclusão da primeira aliança e o início da segunda aliança. Então, aqui, os pactos, a primeira e segunda aliança, estavam se cruzando. Entende, meu amado? Então, olha, Paulo aqui estava falando aos judeus, estava falando aos hebreus, falando às pessoas, não comigo e não contigo. Por que, Lira? Primeiro, nós não somos judeus, nós não somos hebreus. Segundo, nós somos depois da cruz. Ou seja, a mediação da primeira aliança, do qual é Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, foi o mediador da segunda aliança. Então, nós já nascemos mediados. Por que, Lira? Porque nós somos depois da cruz, macho. Nós somos depois da cruz, ou seja, nós que eu estou falando, todos que nasceram depois da cruz, ou seja, depois do ano 70, que já estão com o que, Lira? Com 21 geração. Ou seja, nós já nascemos com tudo pronto para viver somente pela fé. Para vocês verem a mentira em que esses cão gulosos nos envolveram e que mais de 20 gerações nossas e até hoje são enganados aqueles que ainda não receberam a graça de Deus. Ou seja, aqueles que não entenderam que tu tem que viver há quase 2000 anos, tu tem que viver por fé. Não é por obra, como o teu ladrão te bota, macho. Então, olha, 1 de Timóteo 2,5, tá lendo e te explicando, macho. Te explicando com a mente de Cristo. 1 de Timóteo 2,5. Eu vou ler e vou te explicar, tá? Com a mente de Cristo. Não é com a macumba do teu pastor. Não é com a macumba do sistema religioso chamado de evangélico. Olha, 1 de Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meu amado, uma coisa dessa maravilhosa que vocês não conseguem entender e que vocês vivem numa coisa que nunca foi para tu, macho. Olha, eu já expliquei e já falei e torno a falar. Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Onde era Nazaré, Lira? Nazaré, meu amado, era lá em Israel, lá em Jerusalém. Era uma cidade de lá. Então, Jesus de Nazaré. Esse é uma manifestação de Deus em carne para Israel. E Lira e o Deus de Israel. Já está dizendo, macho, que o teu cão guloso, sem entendimento, sem nada, esse chamado bispo,
né? O cara fala os gritos maior do mundo. O Deus de Israel, Jesus de Nazaré, macho. Que nunca foi para o gentil, que nunca foi para nós, que foi somente para Israel. Então, meu amado, quem é esse mediador entre Deus e os homens? Quem foi? Cristo Jesus, homem. Quem foi, Lira, o Cristo Jesus, homem? Jesus de Nazaré, macho. O judeu. Então, olha, aqui em 1 de Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque aqui era o próprio Deus, numa manifestação de filho, né? Se manifestando em carne, através de um judeu chamado Jesus de Nazaré. E esse não é mais, foi o único mediador entre Deus e os homens. Mediador, Lira, para quem? Somente para os judeus, macho. Nós já nascemos mediado. Nós já nascemos mediado. Nós já nascemos aprovado. Enquanto os evangélicos, você chega para o evangélico e diz assim, e aí, meu irmão, como é que tá na prova? Tô na prova, irmão. Mas sabe como é, né? O diabo é sujo. Meu amado, não tem diabo, não tem prova, não tem que o teu cão guloso aí diz que tem Satanás, que tem diabo. Não tem, meu amado, não tem mais. Nunca teve. Devorador. É o diabo de João 10:10. Não é diabo, não. Seu cão guloso, mentiroso e desgraçado. É ladrão que é tu. João 10:10 não é diabo, é ladrão. Porque o ladrão, que são todos vocês desse sistema evangélico, e os outros junto com vocês, é o ladrão. João 10:10. Porque o ladrão que são vocês, se você continuar lendo o texto e contexto, está falando de vocês, macho. Vocês, cão guloso. Vocês, falsos pastores. Então, João 10:10 é o ladrão que veio somente para roubar, que são vocês, matar as pessoas, fazendo eles escravos dessa tua empresa que tu chama de igreja, somente para assaltar eles, que são os evangélicos. Então, João 10:10 não é o diabo mentiroso, é o ladrão que são vocês. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, seus cão guloso. Então, olha, 1 de Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o Cristo Jesus, o Jesus de Nazaré, o Cristo Jesus, homem, Jesus de Nazaré, ele foi o único mediador entre o Deus e o homem. Para quê? Para que a primeira aliança se cumprisse, porque o homem não pôde passar pela prova, que quem passou pela prova foi os judeus e foram reprovados, tá? E que Deus, ele se manifestou em carne e veio como mediador para que a primeira aliança se cumprisse e se estabelecesse uma nova aliança, da qual os gentios foram incluídos. Ou seja, os evangélicos foram incluídos somente na segunda aliança e vivem igual aquele negócio na primeira aliança, servindo a tua igreja e o teu ladrão, só boiando e não afunda. Então, meu amado, aqui, continuando aqui, olha, Hebreus 8:6,
explicando para vocês, esclarecendo o evangelho, esclarecendo as escrituras, lendo e explicando com a mente de Cristo, para tu sair da macumba do teu pastor. Olha, Hebreus 8:6, falando ainda com os hebreus, e eu, Lira, esclarecendo para vocês, evangélico. Hebreus 8:6, olha, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. Então, meu amado, aqui, quando ele fala aqui em Hebreus 8:6, olha, agora com efeito, agora quando? Depois da cruz. Agora na graça. Agora na nova aliança, meu amado. Romanos 6. Agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Excelente o que é, Lira? Melhor. Superior à antiga aliança. E o que era a antiga aliança? O ministério de condenação e morte, a lei de Moisés. Ou seja, um ministério físico, um ministério onde o homem ele tinha que fazer para poder Deus se manifestar a ele. E que eles, os judeus, não conseguiram chegar a lugar nenhum, como tá os evangélicos a vida inteira, né, fazendo sempre as macumbas que o pastor dele manda fazer, e vocês chegaram aonde, macho? Pensa na tua avó que já morreu, que passou a vida toda nessa praga. Pensa no teu bisavô que já morreu e passou a vida inteira nessa praga. Pensa no teu tetravô, no teu pentravô, macho. O que foi que eles conseguiram? Morreram esperando Jesus voltar. E Jesus dentro dele. E ele esperando Jesus voltar. Por que, Lira? Porque toda a tua família e vocês evangélicos, vocês não servem a Deus. Vocês servem a homem. Se tu servisse a Deus, tu sabia que Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, Cristo, ele já está em nós, macho. E que o mistério que estava oculto de todas as gerações, qual é? Qual foi o mistério? Cristo em nós. Nós, gentil, que não entramos na primeira aliança. Então Paulo foi levantado para dizer ao gentil, para dizer aos brasileiros, olha, Cristo já está em vós. E o justo viverá por fé. E vocês passaram a vida fazendo o quê? Sendo injusto com Deus e indo para a tua arapuca, ouvir o ministério de condenação e morte. Meu amado, quando é que vocês vão acordar, macho? Quando? Quando é que vocês vão acordar, cara? Então, olha, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, aqui, ele foi o mediador da segunda aliança, ou seja, de uma excelente e superior aliança, ou seja, é melhor do que a primeira, do qual aqui é o reino de Deus. Aqui não tem mediador, não tem nada, não tem cão guloso, não tem ninguém. Aqui homem não tem, aqui homem não tem lugar. Aqui homem não tem patente. Aqui é Cristo. Tudo é Cristo. Então, olha, continuando aqui, então aqui em Hebreus 8:6, ele diz que agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto mais é ele também mediador
de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, aqui é a nova aliança, aqui é a graça de Deus em Cristo, né? E que aqui a imagem é real. E a primeira aliança era sombra. Vocês, evangélicos, vocês vivem de sombra. Vocês vivem de uma coisa que não existe mais e que Deus se manifestou como filho, como mediador da primeira aliança, porque o homem não pôde cumprir. E vocês vivem nessa mentira aí, macho, sem entendimento de nada. Então, olha, continuando aqui, Paulo falou aqui em Hebreus 8:7, ele diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, cara, tu para pensar aí, cara. Para pensar só um segundo. Abandona esse teu pastor pelo menos um segundo, macho. E imagina o que diz essa palavra aqui, olha. Hebreus 8:7, ó. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, macho. Então, o que é que o teu cão guloso, o teu mentiroso, o teu ladrão, ele te leva para uma aliança, né? Com defeito, macho. A primeira aliança era uma aliança com defeito, macho. Então, vocês evangélicos, vocês vivem numa mentira, vivem num engano. E além de tudo isso, ainda tem defeito. Então, macho, olha, Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança, aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, macho. Então, a primeira aliança tinha defeito. E o dono do mundo cumpriu e fez uma nova aliança, macho. Então, esse teu ladrão aí, né? Ele não está autorizado a pregar esse engano que ele prega. Por quê? Porque não existe mais, macho. A primeira aliança, toda a Bíblia, até João, não tem mais validade. Eu vou ter que falar isso quantas vezes, cara? Eu vou ter que falar isso quantas vezes? Essa primeira aliança que tu vive, cão guloso, junto com teus puxa-saco, essa primeira aliança tem defeito, macho. E que Deus, Ele cumpriu e Ele estabeleceu uma nova, macho. E nós estamos autorizados para pregar uma nova aliança, macho. Não é a primeira aliança que não existe mais. Então, olha, Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, macho. Então, olha, aqui em Gálatas 4:4, explicando, lendo para tu, e te explicando com a mente de Cristo que não é esse cão guloso, que só prega para te roubar. Aqui, olha, em Gálatas 4:4, dando continuidade aqui, que Jesus de Nazaré, ele foi o mediador da segunda aliança. E que aqui, olha, em Gálatas 4:4, ele diz assim, ó: vindo, porém, a plenitude do tempo, qual foi a plenitude do tempo? Os profetas antigos, após Moisés. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, olha, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que, Lira? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção
de filho. Então, olha, te explicando, né? Com a mente de Cristo, mais uma vez, esse versículo aqui do capítulo 4 de Gálatas não está falando comigo e não está falando contigo, macho. Paulo aqui, ele está falando com quem? Com os Gálatas daquela geração, né? Está falando aos ouvintes dele daquela geração, daquela transição que eles estavam vivendo esse momento, ou seja, as pessoas existentes há quase 2000 anos, do qual Paulo viveu, e que Paulo morreu nos anos 68, decapitado por Nero, e ele não viu o Filho do Homem voltar como juiz para eles, para os judeus. Então, olha, explicando de novo, né? E que também Paulo está dizendo aqui que ele veio resgatar os que estavam sob a lei. Nós, o gentio, como eu já te expliquei, né? Nós nunca entramos na lei, macho. Só quem te botou na lei foi o teu ladrão. Ou seja, no engano, porque não existe mais lei. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram, tiveram validade, vigoraram, até João. Então, meu amado, olha, aqui Paulo, ele não está falando comigo, não está falando contigo, e que ele, Jesus de Nazaré, ele não veio resgatar nós, o gentio. Por quê? Porque nós, primeiro, nós não existia há 2000 anos, eu só tenho 58, a não ser que seja vocês, evangélicos, que tenha 2000 anos. Então, ele está falando aqui com aqueles que estavam sob a lei. Lira, tu pode me dizer quem era que estava sob a lei? Olha, cabeça oca, eu já falei para tu e eu vou falar de novo, tá? Quem esteve sob a lei não está mais. Quem esteve sob a lei foi os judeus. Os judeus. Por quê? Porque a lei de Moisés só foi para os judeus, macho. Jesus de Nazaré, ele estava sob a lei. Por quê? Porque era um judeu. Está aqui, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, macho. Então, Jesus de Nazaré, né, que era o véu de Deus. O que é véu, Lira? Véu é aquilo que encobre o verdadeiro tu. Quem era o verdadeiro tu de Jesus de Nazaré? Era Deus, macho. Dentro daquele homem, daquele judeu, ali estava Deus mesmo. Numa manifestação de filho. Que vocês não aceitam. Então, ele, aquele judeu, o filho de José e de Maria, que foi nascido sob a lei, né? Que foi gerado não por ele e nem por ela, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, meu amado, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés, sob a primeira aliança, que não foi para mim nem para tu. Olha, Gálatas 4:5, para resgatar, macho, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filho. Olha, nós não somos filho adotado, macho. Nós não somos filho de Deus adotivo. Por que, Lira? Porque, meu amado, nós somos depois da cruz. Nós já nascemos como filho legítimo. Entende? E quem é que estava sob a lei? Quem estava sob a lei era o filho de Agar. O filho, né? O filho da antiga aliança. E nós somos depois da cruz, ou seja, nós já nascemos filhos. Filhos.
Não é varão, não é soldado, não é canela de fogo, não é nada disso, que isso daí é tradição de homem e que não tem nada a ver com Deus. Nós somos filho de Deus. Nós quem lira? Os espíritos. É os espíritos. Eu não estou falando com Lira. Eu não estou falando com a Isabelle. Eu estou falando nós, os filhos de Deus, os espíritos. Então, meu amado, olha, dando continuidade aqui, explicando para tu que ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. E quem foi? Os judeus. Já te expliquei. Então, dando prosseguimento aqui para encerrar, tá? Dando prosseguimento aqui para encerrar, Gálatas 3:13, ó, encerrando aqui mais essa pérola, essa coisa maravilhosa, que é a graça de Deus, do qual nós pregamos aqui. Para que, Lira? Meu amado, para salvar a tua mente, não é para te salvar para a vida eterna, porque para a vida eterna, se tu for um eleito de Deus, você já está salvo. Efésios 2:8, porque pela graça, Lira, e o que é graça? Um favor imerecido. Você não mereceu, ele quis te salvar, porque nada foi nós, macho. Nem para tu dizer, Deus é o Senhor, tu só pode dizer se tu for filho dele, ou seja, se você tiver o Espírito dele, se o Espírito dele habitar no teu Espírito. Se não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, macho, olha, vai treinando aí. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor se não tiver o Espírito Santo. Se tu não tiver o Espírito Santo, tu vai gaguejar, tu vai se engasgar, mas tu não vai falar de jeito nenhum. Só quem pode dizer Jesus é o Senhor é quem tem o Espírito dele. Não é quem vai para a tua arapuca, para a tua macumba, aceitar Jesus, que é como vocês pensam. Então, olha, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, macho, aqui Paulo, ele está falando com os ouvintes dele, ele está falando mais uma vez com as pessoas daquela geração, daquela transição, não está falando comigo, não está falando contigo, porque eu não existia, a não ser que tu tenha 2000 anos. Então, Paulo está se incluindo no meio aqui, porque ele estava vivendo aquela geração. Então ele diz assim, olha, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou. Ele está falando para ele lá, explicando, olha, Cristo, ele já nos resgatou da maldição da lei. Não é para nós viver mais a lei. Nós estamos numa nova aliança. Nós estamos na graça de Deus. Nós estamos no ministério do Espírito, onde nós temos que adorar a Deus somente em espírito, em verdade, crendo no que ele já fez, crendo nas obras dele. Não é para crer na macumba do teu pastor. Então, olha, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, meu amado, dito estas coisas, explicado tudo com a mente de Cristo, né? E mais uma vez, pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilha, faz com que essa mensagem cresça e que outras pessoas venham a se libertar, né, da escravidão, se libertar da mente cauterizada, se libertar, né, ser salvo dos homens, salvo da religião, salvo da escravidão chamada sistema evangélico, do qual só serve para eles que estão poderosos e ultrapassaram até os malignos.
Ou seja, os caras precisam de metralhadora, precisam de 7,65 para assaltar e para roubar. E eles, o sistema evangélico, os pastores, precisam de quê? Da Bíblia. Só da Bíblia. E se dizem pregadores. Então, meu amado, sai dessa mentira. Sai dessa mentira e vem viver a graça de Deus em Cristo e vem reinar. Vem reinar em vida e em perfeita vitória, crendo naquilo que Deus já fez por você e que não há medo, não há pânico e que você vive somente por fé. Graça e paz e até a próxima.